Eu quero propor que o professor não pode ter censura para cumprir o seu ofício. Por que isso? Nós vivemos numa sociedade em que o número de informação que nos chega é muito maior do que aquela que conseguimos processar, o que faz com que o jovem se sinta perdido e angustiado frente às escolhas que ele tem que fazer e frente a como ler, coisa que dificilmente ele consegue fazer sozinho. Eu vou dar um exemplo, que é o ensino médio. Peguemos a Lei de Diretrizes e Bases, que está agora em vigência, e nós vamos ver que um dos objetivos do ensino médio é dar continuidade dos estudos. Isso obriga o professor de língua portuguesa, entre outros, aqui no nosso exemplo, a dar atenção para o programa de vestibulares. PUC, Enem, Mackenzie, aqui na FUVEST, todos cobram dos alunos que entendam coisas como polissemia, múltiplos sentidos, ambiguidade ou mesmo as escolas literárias e dentre elas o modernismo. Isso faria com que Mário de Andrade fosse um dos autores cobrado nos vestibulares. Mário de Andrade aqui na FUVEST está nomeadamente no programa de vestibular, o que obrigaria o professor, eu estou dando ênfase nisso, não é uma questão de escolha, ele é obrigado a tratar um poema como Ode ao Burguês. Eu falei assim, Ode bem redondinho, imaginando um aluno que ouviu essa palavra pela primeira vez, não sabe o que quer dizer, procurou na Wikipédia. O que é Ode? Ele vai achar alguma coisa como poema laudatório que fala bem de alguém, que louva as qualidades. Ele junta uma coisa com a outra, Ode ao Burguês, pensa que Ode ao Burguês é alguma coisa que elogia, fala bem do burguês. Começa a ler o poema e acha coisas como o Mário de Andrade mencionando a adiposidade cerebral do burguês. Ele vai pensar, meu, o que é isso? Está falando da obesidade do burguês, mas no cérebro? Depois ele acha um pedaço lá que a filha do burguês pede um colar de aniversário e ainda menciona o preço desse colar, é um preço bem alto. Meu, esse poema está criticando moda, será que é cafona esse tal desse colar? E ele vai de dúvida em dúvida, sem fazer sentido desse texto, que fica uma coisa muito opaca, até encontrar lá no fim, fora, fu, o bom burguês, e fica, ué, será que estava criticando? Mas como é que chama Ode? O professor teria obrigatoriamente que dar uma aula de gramática sobre o ponto homofonia, né? Ode ao burguês, se a gente fala rapidinho vai ficar ódio ao burguês, ele percebe que é crítica. Mas para explicar bem, ele teria que também recuperar aspectos sociais, históricos, econômicos da época para entender que tipo de crítica Mário de Andrade estaria fazendo. E também, se a gente pensar no ponto do Enem, que é a atemporalidade da obra literária, teria que fazer uma comparação do burguês da época com o de hoje, mostrando para os alunos por que o burguês de São Paulo hoje também mereceria ou não, ou ao menos em que medida mereceria a crítica que está sendo feita ao burguês de 1922, que é inculto, não intelectualizado, incapaz de pensar muito bem pelas próprias pernas, que faz raciocínio incompleto, que é egoísta, de maneira que esse professor, com certeza, seria alvo de crítica das pessoas que gostariam de impor para ele uma censura. Mas espero que vocês percebam que, caso ele fosse censurado, ele não conseguiria fazer o seu trabalho.